Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. O Luiz Maurício tá subindo 85,57. Quebrou o recorde sul-americano. Luiz Maurício Dias da Silva conquistou o índice olímpico. Um lançamento histórico para Luiz Maurício. É recorde na competição, é recorde nacional e recorde sul-americano. Quem é Luiz Maurício? Atleta olímpico de lançamento de dardos, que nessa prova, Troféu Brasil de Atletismo em São Paulo em 2024, teve uma vitória quíntupla. Medalha de ouro, recorde da competição, na nacional, no sul-americano e ainda teve a vaga confirmada nas Olimpíadas de Paris. E como Luiz Maurício, mineiro de Juiz de Fora, ex-integrante de um projeto de extensão universitária, chegou nesse ponto? Quem contou um pouco da história dele foi o Carlos Augusto Braga, presidente do Praia Clube de Uberlândia, que lembrou quando encontrou o atleta no Rio de Janeiro. 2 anos atrás eu estive lá no Exército, no Centro de Educação Física, no CDE. O Luiz Maurício estava lá com a mochilinha dele pedindo a oportunidade ao Exército de treinar lá, porque em Juiz de Fora ele não estava tendo condições de treinamento. E a gente estava formando a equipe de atletismo junto com o Exército, para o Clube Exército. Por causa da lei de incentivo, a gente podia naquele momento ter uma equipe de atletismo. O Luiz Maurício tinha 22 anos, veio de áreas de vulnerabilidade, treinou e conquistou o índice olímpico, com chances grandes de estar numa final olímpica do lançamento de dardo. Histórias como a do Luiz Maurício muitas vezes estão por trás dos rostos de astros e estrelas do atletismo mundial, quando eles aparecem entre os holofotes de competições internacionais, como as Olimpíadas de Paris de 2024. Em geral, o que o público enxerga são profissionais coroados ou em ascensão no esporte, medalhistas, campeões e favoritos. Mas essa imagem de vitória costuma ser só um capítulo de trajetórias que dependem de muitos fatores, entre eles, o patrocínio. No Brasil, as leis de incentivo são um dos principais caminhos para facilitar o investimento de empresas que querem patrocinar a cultura e o esporte, já que elas podem abater o valor no pagamento de impostos. Mas aqui já aparece um desafio: a diferença de recursos disponíveis entre os setores. Mesmo historicamente mais baixa que a demanda, a verba para a cultura ainda é bem maior do que a destinada para o esporte, pela modalidade de lei de incentivo. Quem disse isso foi o Kellyson Salgado, gestor de projetos que já foi coordenador geral da Lei de Incentivo ao Esporte no Ministério do Esporte. Não desmerecendo de forma alguma e sim enaltecendo o trabalho das pessoas que trabalham no setor cultural. A Lei de Incentivo à Cultura em Minas Gerais, em 2024, tem 159 milhões disponível, enquanto o esporte tem 26 milhões e meio, que se encerrou em abril. Esses depoimentos foram alguns dos ouvidos na Assembleia Legislativa de Minas, em 2024, durante o ciclo de debates Lei de Incentivo ao Esporte, Caminho para o Desenvolvimento Social e Econômico de Minas Gerais, que reuniu gestores, especialistas e atletas numa discussão sobre a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Por que o Kellyson diz que os pouco mais de 26 milhões de reais para o esporte em Minas se esgotaram em abril? A resposta é o grande gargalo do setor no estado e o que motiva toda a discussão em torno da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte na Assembleia de Minas. Eu sou Graziele Mendes e te conto agora o que você precisa saber sobre o que está em jogo na legislação, que pode fazer a diferença para o presente e o futuro do esporte em Minas Gerais. A Lei de Incentivo ao Esporte no Brasil funciona assim. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, autoriza os governos dos estados a abrir mão de até 0,5% da arrecadação com ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para financiar atividades e eventos esportivos.
Tiago Santana, superintendente de Fomento e Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes de Minas, explicou como isso acontece no estado. A lei de incentivo é um mecanismo em que o Estado faz uma renúncia fiscal, hoje na casa de 26 milhões e meio por ano, esse valor varia conforme a arrecadação de ICMS, e entidades e empresas podem apresentar projetos para avaliação da Secretaria e de um comitê deliberativo com representação da sociedade civil, e os projetos sendo aprovados, o projeto passa à fase de captação de recursos. E aí as empresas que pagam ICMS em nosso Estado podem deduzir do valor que elas iriam pagar de imposto o valor que é investido no projeto. Todo o dinheiro que ela investe no projeto via lei de incentivo, ele é deduzido, sem nenhuma contrapartida. Tiago afirmou que, na última década, em Minas, as modalidades que mais captaram recursos foram vôlei e futebol, principalmente em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem e Sete Lagoas. Cada estado decide quanto vai abrir mão da arrecadação de ICMS para investir em esporte, até o limite de 0,5%. Minas Gerais decidiu destinar, no máximo, 0,05%, ou seja, 1/10 do percentual permitido. É bem menos do que investem outros estados. O Rio de Janeiro, por exemplo, autoriza até 0,5% de isenção fiscal para incentivar o esporte e São Paulo 0,2%. O resultado é uma concorrência desleal. Essa é a opinião do Carlos Henrique Martins, presidente do Minas Tênis Clube, que é um tradicional formador de atletas e enviou pelo menos 10 competidores, além de membros de comissões técnicas, para as Olimpíadas de Paris. Cria uma desigualdade muito grande. Por exemplo, o Rio de Janeiro é campeão sempre no basquete, porque ele consegue montar um time mais eficiente. As equipes, elas têm assim a possibilidade de equipes mais complexas que nós não temos aqui, por mais que nós esforcemos de formar atletas, mas essa concorrência de forma que permite pagamento de atletas e cobrir maiores despesas, cria a impossibilidade de uma concorrência à altura. Com o baixo teto definido por Minas, os investimentos param em cerca de 26 milhões de reais todo ano. Em 2023, esse limite foi atingido em julho e em 2024, em abril. Ou seja, o dinheiro se esgotou antes de chegar ao segundo semestre. Isso impediu que empresas com dinheiro e interessadas em continuar a patrocinar o setor por essa modalidade liberassem mais recursos. Foi o que aconteceu com a ArcelorMittal, que investe em um projeto esportivo para estudantes de baixa renda em 15 cidades mineiras, segundo a analista de investimentos sociais da companhia, Sheila Piancó. Então, assim, a gente conseguiu fazer investimentos, mas é claro que se a gente tivesse valores maiores, um percentual maior, com certeza iríamos atingir um número maior de pessoas, iríamos patrocinar um número maior de projetos. Porque, olha, esses projetos que a gente trabalha são projetos, a grande maioria, projetos de continuidade. Projetos em que esses proponentes estão nessas localidades e eles fazem um trabalho diretamente com esses alunos, tem uma ligação com o vínculo escolar, mas muitas vezes tem atendimentos de assistência social, né? Então auxilia essas famílias a buscar todos os benefícios sociais que elas precisam, assistência psicológica, porque tem muitas crianças em situação de vulnerabilidade que não são só essas crianças, mas a família inteira, né? Porque através do projeto esses alunos podem conseguir bolsas, cestas básicas, então alimentação. A amplitude disso para aquela comunidade é muito grande e muitas vezes essa vai ser a única oportunidade que esses alunos vão ter. Além da escolar, outra área que, em geral, precisa de apoio de políticas públicas de incentivo ao esporte no Brasil é o paradesporto, que engloba todas as modalidades de atletismo para pessoas com deficiência, mas ainda atraem poucos patrocinadores. De acordo com Lina Vitarelli, fundadora e coordenadora da Associação Mineira de Paradesporto. A gente nota, né, quando a gente pega os dados do Observatório do Esporte, a grande discrepância que há entre os projetos captados, né, das outras modalidades no paradesporto.
Dos 286 mil beneficiados, a gente tem no Paradesporto apenas 6.960 desde 2014. Então, estamos na torcida, tenho certeza que a gente vai conseguir ampliar o recurso da Lei de Incentivo e também contamos com a colaboração que a gente possa, dar mais ênfase à captação de recursos para os projetos de desenvolvimento do esporte para a pessoa com deficiência. As histórias individuais de milhares de jovens atletas reforçam o papel do apoio de políticas públicas no esporte. Foi o que lembrou emocionada a Júlia Gambato Cudes, que começou a carreira no vôlei profissional com 14 anos nas categorias de base do Minas Tênis Clube, está na equipe da Gerdau Minas e foi convocada para a seleção brasileira de base e principal nos últimos anos. Eu vivi de uma forma diferente dentro do clube que tanto me incentivou. Eu comecei a jogar com 14 anos, mas é muito legal ver o que o esporte faz na vida de uma criança. Tive a oportunidade de jogar e viver toda a minha vida no clube ao lado dos meus irmãos. E mesmo eles não continuando no esporte, eles se tornaram pessoas completamente diferenciadas, tanto na faculdade como na vida profissional e acadêmica. Então, eu acredito que o esporte não muda só a vida da pessoa em si, se ela é atleta, mas ela se forma uma pessoa totalmente diferenciada. Então, se hoje eu atingi o que eu atingi a nível internacional e nacional, foi graças a tudo que o vôlei e a Lei de Incentivo ao Esporte proporcionou para mim dentro do clube. E os gestores de clubes e eventos esportivos em Minas garantem que o dinheiro renunciado pelo governo em incentivo fiscal nessa área sempre volta para o Estado. Foi o que demonstrou Carlos Augusto Braga, presidente do Praia Clube de Uberlândia, que também enviou atletas para as Olimpíadas de Paris. Ele explicou que só no esporte olímpico, o Comitê Brasileiro de Clubes promove mais de 400 eventos por ano nas categorias de base e ligas principais, com efeitos diretos em cerca de 50 setores econômicos. É impressionante, a gente fala, vamos fazer um evento, é alimentação, é transporte. Gente, são 53 setores que são impactados num evento esportivo. Em 2022, foram 154 eventos que somente o Praia Clube fez. Não estou falando da cidade de Uberlândia, estou falando o Praia Clube realizou 154 eventos que trouxe 504 milhões para a economia de Uberlândia. Então, só o Praia Clube, nos eventos que fizemos em 2022, vou pegar só a parte tributária, nós já devolvemos para o Estado os 26 milhões que eles colocaram de isenção fiscal. Só o Praia Clube. Nós aqui temos o Minas, temos o Olímpico, temos o Mackenzie, que também promovem as suas competições. E eu estou falando só do CBC, que são categorias de base, porque nós temos os eventos do Paradesporto, que são grandes. Nós temos os eventos das categorias de Master, do vôlei e natação, que são eventos grandes. Nós temos os eventos da Superliga, os jogos da Superliga feminina e masculina, os jogos de basquete da NBB, do futsal que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. É gigante esse número. Todas essas informações e pontos de vista ajudaram a aprimorar uma proposta que pode ser uma solução imediata para aumentar os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte em Minas. Se não para o valor ideal, pelo menos para o mais alto possível. Essa proposta está no projeto de lei 780 de 2019, que até o fechamento desta edição havia sido aprovado em primeiro turno pelo plenário da Assembleia de Minas. Foi esse projeto que motivou o ciclo de debates responsável por reunir todas as pessoas ouvidas neste episódio. O deputado Coronel Henrique, do PL, autor da proposição, explica que a ideia é triplicar o teto de arrecadação da lei em Minas de 0,05% para 0,15%, o que aumentaria os recursos de 26 milhões para 81 milhões de reais por ano. Ele tem consciência de que num estado com 853 municípios, a verba ainda não seria o suficiente, mas apenas um passo. Para o deputado, este é o momento em que a política, em todas as suas dimensões, faz a diferença. É a luta pelo orçamento. É o governo estabelecer prioridades de acordo com o pedido da sociedade. Nós falhamos nesse aspecto. Nós precisamos da presença do povo do esporte na Assembleia. O esporte é uma pauta comum a todos nós, mas para isso nós precisamos tornar o esporte uma pauta com visibilidade política.
E o que a gente percebe? Não existe interesse dos políticos pela pauta esportiva, porque talvez eles não percebam no público do esporte uma reverberação política. Reverberação política como? De participação social efetiva na hora do voto, da representatividade. Nós temos que utilizar esse movimento para que o esporte passe a ter força política, sem romantizarmos demais, mas tocarmos o dedo na ferida para ações concretas. Para quem quiser acompanhar a tramitação do projeto de lei 780 de 2019, que aumenta os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte em Minas, e assistir na íntegra a gravação do ciclo de debates sobre o assunto promovido pela Assembleia Legislativa, está tudo no portal almg.gov.br. Eu, Graziele Mendes, fiz roteiro, edição e apresentação deste episódio. Sonorização de Luciano Moraes com trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Revisão de Flávio Júnior. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. Politize está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.